E, como em tudo, né, as pessoas mais vulneráveis são as que mais sofrem. Em Rio Preto nós temos o exemplo ali da favela da Vila Itália, aquelas famílias que vivem naquele local onde falta de tudo, desde suprimento de higiene, alimentos, saneamento básico. E sobre isso a gente vai conversar com o defensor público Júlio Tanoni, que desde sempre acompanha a situação dessas famílias e acho que mais do que nunca hoje tem dado especial atenção a essa população, né, doutor Júlio? Bom dia. Oi, Alexandre. Bom dia. Bom dia a todos os nossos munícipes que estão acompanhando aí a nossa TV Câmara. De fato, o público mais vulnerável, mais sujeito a não só a ser contaminado, está sujeito à proliferação mesmo, né, desse vírus, sem dúvida nenhuma é a população em situação de rua e também aquela população que vive em favelas, cortiços, espaços onde não há, de fato, as famílias se aglomeram, né, em pequenos espaços, onde há falta de infraestrutura, saneamento e, portanto, estão, de fato, muito mais vulneráveis a serem contaminadas e terem o agravamento da doença, exatamente porque sem ali recursos específicos, né, e adequados, vão depender, né, vão diretamente para o serviço público de saúde e de fato precisam ter um olhar especial e é isso que a gente tem buscado fazer em parceria, em colaboração com o poder público, especialmente as pastas, secretarias responsáveis por garantir esse atendimento, Alexandre. Estou conversando com o defensor público Júlio Tanoni. Doutor, e depois tem gente que ainda vem com a falácia do isolamento vertical. Vamos isolar só os velhinhos. Como que uma comunidade dessa, que mora 10 pessoas num cômodo, vai isolar os seus idosos? De fato, depende da bolha em que a pessoa vive e convive. Ela tem uma visão, né, muito específica e muito própria que não pode ser generalizada. De fato, o Brasil vive aí, tem uma parcela expressiva, né, da sua população, 30, 40, até 40% das pessoas vivendo em situações sem adequado funcionamento, né, dos serviços de infraestrutura de higiene, de saneamento. Se de um lado nós temos no estado de São Paulo um estado com 90% de saneamento, de tratamento de esgoto. De outro, nós temos lá a região norte, né, basicamente contando com só 10% de tratamento. Ou seja, 90% da população vive sem infraestrutura. Então, imaginar que o isolamento vertical, por esse e por outros motivos, né, inclusive científicos, mas essa experiência aí, prática, né, nos induz que de fato não tem como se falar, não faz nenhum sentido para essa população especificamente. Aqui nós identificamos que a favela Jardim Itália conta com um fornecimento de água absolutamente inadequado há muitos anos, ali, na verdade quase 5 anos já. Eles são servidos por uma quantidade, qualidade de água que não atende minimamente a necessidade daquela comunidade. E, portanto, nas próximas horas a gente pretende formalizar ofício para o serviço autarquia, né, o SEMAI, que responde por esse fornecimento no nosso município, para que haja ali uma instalação e implementação de uma estrutura de água que permita, no mínimo, para aquela população, ter acesso à água e possa se banhar, se limpar, fazer asepsia, né, e usar no uso dos alimentos, no emprego para a preparação dos alimentos, para o banho. E é o mínimo de que se espera, né, é uma questão de humanidade. Eu falando com uma técnica da rede, ela falou assim: Júlio, é um pecado imaginar que essas pessoas ainda estão nessa situação sem fornecimento de água. A gente tem imagens dali, pedir para um engenheiro comparecer ao local para fazer um laudo apontando qual que é a situação, na verdade, caracterizar bem a situação de vulnerabilidade nesse aspecto também, e a gente pretende fazê-lo já o quanto antes
formalizar o quanto antes para o SEMAI, isso se a autarquia ou se o SEMAI já não esteja atenta, né? já não estiver atento a isso e buscando uma solução para aquela comunidade, é o que se espera, Alexandre. Sem dúvida, doutor Júlio. Questão de produtos, o álcool, o sabão, isso eles estão tendo acesso, eles e outras comunidades carentes aqui do município, o senhor tem essa informação? O que nós temos notícia é que o serviço de saúde, por meio do consultório na rua, e a Secretaria de Assistência Social, por meio dos seus equipamentos, o CRAS, o Centro Pop, tem feito a busca ativa da população em situação de rua e tem fornecido itens de higiene, como sabonete, por exemplo, e separado em grupos essa população. Né, para a comunidade da Vila Itália, nós temos a realidade da necessidade de que haja, de fato, uma abordagem pelo equipamento de saúde e de assistência social. Né? Estamos também buscando contato com aqueles equipamentos para checar como tem sido prestado esse serviço, Alexandre. Tá certo. Doutor, para a gente terminar aqui, equipamentos de proteção individual para servidores públicos e funcionários de hospitais, a gente recebeu algumas informações aí que estaria faltando máscara, enfim, o senhor tem acompanhado, tem recebido essa demanda e como é que está isso? Alexandre, a gente tem ficado mais próximo nos últimos dias da Santa Casa de Rio Preto, com quem a gente já tem um contato já de longa data, e a notícia é que os equipamentos são insuficientes para o enfrentamento daquilo que está por vir, Alexandre. Os equipamentos precisam ser comprados, né? Há necessidade de recursos e temos então lançado mão de buscando aí meios para auxiliar o serviço público, né? A Secretaria Municipal de Saúde e mais diretamente a Santa Casa para ter recursos para poder adquirir esses equipamentos. De outro lado também, Alexandre, temos buscado aqui na internet e por meio de informações que a gente tem obtido, alternativas, né, de produção desses materiais, se utilizando aí dos movimentos, dos grupos, né, que têm buscado produzir esses materiais por meio de informações que a própria internet tem fornecido. Temos o exemplo de uma cientista que o nome dela é Tabata Ganga, e ela tem desenvolvido por meio do Twitter um trabalho bastante interessante com a criação de uma rede para que as comunidades nos seus locais, nas suas regiões, consigam, a partir do envolvimento da indústria local, das universidades, daquelas pessoas que contam com máquinas, por exemplo, impressoras 3D, bem como o comércio local que conta com a matéria-prima, né? Temos uma loja, a Leroy em Berlim, que tem sido uma base de apoio para esse grupo. Ela tem uma estrutura de bricolagem ali e eles têm centralizado e fomentado a produção desses materiais, Alexandre, que é bem interessante na medida em que nós temos já notado que o sistema centralizado pode não ser suficiente, né? O Ministério da Saúde, como vinha já indicando, enviaria equipamentos, essas EPIs para os hospitais, e o que, de acordo com a declaração do ministro ontem mesmo, não vai se confirmar exatamente porque não tem conseguido comprar esses equipamentos. Então, a nossa visão, né, não só como defensor público, mas como cidadão, é que se avizinha aí a necessidade de que as comunidades locais, as cidades, por meio das suas empresas, das suas indústrias, também o comércio, e os profissionais em si consigam se engajar, né? E a partir dessas boas experiências que têm sido proliferado aí e comunicadas por meio da internet, possa então buscar aí alternativas para apoiar os profissionais da saúde, para que eles sejam preservados e não tombem, né? Antes do momento aí mais agudo dessa pandemia na nossa região, Alexandre. Então, temos acompanhado assim, de perto, com a preocupação,
mas também focados em contribuir de alguma forma, especialmente para atendimento da população que mais precisa, aquela mais vulnerável, população em situação de rua, que moradores de favelas, e também aqueles que mais dependem do serviço público de saúde, pelo SUS especificamente, Alexandre. Tá certo, doutor Júlio Tanoni, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, e a gente vai se falando aí ao longo desses dias, qualquer novidade, estamos aqui à disposição. Certamente, estamos à disposição, vamos em frente.